Isso aqui. Bem, amigos, estamos gravando, we are recording. Aqui, seja bem-vindo Larissa, Natália, Técio, Flávia e Code, além do nosso estimado professor Nelson Cerqueira. Estamos todos ao vivo, finalmente telepresencialmente. Falta a Sara entrar, mas ela ainda não entrou. Mas temos hoje a apresentação de Durkheim e de Sartre. Confere? Apresentações que são a cargo de Flávia e de Técio. Confere? Então, sem mais delongas, como já temos aqui já algum tempo de aula ante a questão virtual, né? Eu quero passar a palavra então para a Flávia, né? Para ela começar a fazer a exposição dela e dessa forma. Já está gravando, então eu preciso também dizer a vocês, pedir desculpas mais uma vez, está gravando, vai ficar gravado mesmo, mas eu ainda estou passando por um período de estresse grande em minha vida e eu não consegui organizar o calendário datinha por datinha, já mandei um provisório do semestre passado para Nelson, vou revisar isso ainda hoje e a partir de amanhã possivelmente já estará na AVA para vocês. A gente depois reproduz e bota, mas já distribui quem vai ser os apresentadores da semana que vem, e aí vocês vão ter o calendário todo bonitinho, tá ok? Peço desculpas, falha minha, meia culpa, minha máxima culpa, não há que imputar mais ninguém. Flávia, a palavra é sua. Flávia, a gente ainda não está te ouvindo. Professor, está ouvindo? Se você falar, eu vou ouvir. Certo, eu estava ouvindo o senhor, mas estava cortando bastante a conexão. Conseguem me ouvir bem? Perfeito. Eu também, Pronto. nessa fase estranha da minha vida, minha conexão de internet está muito ruim, então eu vou deixar ser professor Nelson comandando, eu vou ficar no backstage, mais participando da aula, tá certo? Só para que não fique com a voz interrompendo, eu vou escrever no chat. Certo. Bom, ficou a meu cargo, então, falar sobre a obra Regras do Método Sociológico, de Emile Durkheim. Essa tradução que a gente trabalhou, que foi disponibilizada pelo professor, é uma tradução de Paulo Neves, baseada na primeira edição dessa obra, que é de 1895. O autor, ele inicia o trabalho com algumas críticas aos estudiosos da sociologia que o antecederam, basicamente falando que, até então, a sociologia não está propriamente dentro de um domínio da ciência. Ela estaria ainda no âmbito de uma filosofia geral, o seu objeto, por outro lado, sendo confundido com questões biológicas e psíquicas, espirituais, e estariam também confundidas com a biologia e com a psicologia, e por isso ele quer, através de um método definido e adequado, e através de um objeto delimitado, conferir à sociologia um caráter propriamente científico, a partir desse método que ele vai sugerir, propor, essa ciência poderia conduzir a resultados que estariam fora do campo do senso comum, do vulgar, de preconceitos tradicionais, de opiniões já aceitas. E ele fala também que, até então, os sociólogos que o antecederam, ele fala de Spencer, não sei se pronuncia assim, e fala bastante também de Comte, ele também menciona no campo da economia política Stuart Mill, mas, de fato, ele vai colocando que esses sociólogos, esses teóricos, eles não discutiram propriamente uma metodologia adequada para a sociologia. E ele fala que o trabalhador, enfim, vários papéis que os indivíduos desempenham na sociedade, papéis sociais, que são absorvidos por nós desde criança através da educação. A educação, para ele, nada mais é do que a absorção, né, a partir do ensinamento das crianças de maneiras específicas de agir, de pensar, de sentir, que estão fora da nossa consciência individual. São, portanto, externas a nós, externas aos indivíduos. Ele também, e essas maneiras de sentir, de pensar, de agir,
elas são, portanto, impostas a nós, elas são externas a nós e são impostas a nós. Mesmo quando nós não nos percebemos disso, mesmo quando essas formas, essas maneiras estão tão enraizadas no nosso comportamento e na nossa consciência individual que a gente pensa que aquilo parte de nós mesmos, mas na verdade não é. Existe uma coerção. E aí, nesse sentido, ele menciona, por exemplo, que é mais nossa área, o direito que existem às sanções propriamente ditas, às penas, aos crimes, enfim, mas existem outras formas de sanções de coerção mais sutil, digamos assim, que seria, por exemplo, no campo da moral, quando alguma ação que a gente faz é considerada errada e isso traz, de certa forma, uma sanção coletiva, não no sentido de uma pena de uma cadeia ou de uma pena, uma sanção física e tal, mas de qualquer forma traz um certo constrangimento social. E por isso, então, mesmo quando essas maneiras, quando a gente resiste a elas, existe essa coerção, essa sanção, e por isso elas têm, portanto, esse caractere da coerção. E aí ele coloca esses dois, ele menciona também como exemplos de fato social, casamento, suicídio, a natalidade, ele menciona as regras do direito, as regras da moral, as convenções sociais, os costumes. Ele fala também no nosso idioma, por exemplo, que a gente, no nosso país, a gente se comunica uns com os outros com a nossa língua nativa. No caso do Brasil, ele menciona, no caso do francês, mas para nós poderia ser o português. E se a gente não fizer isso, não é que a gente vai ser preso, mas vai ser um tanto impossível a gente se comunicar uns com os outros. Não no nosso caso, que a gente tem uma colega que fala francês, mas no geral a gente se comunica uns com os outros através do português, é convencionado dessa forma. Ele também menciona a questão da moeda, a forma como a gente se veste. Obviamente, se a gente vai para um lugar com uma roupa que não condiz com a ocasião ou com as outras pessoas que ali estão, enfim, a gente vai sofrer também esses impactos das nossas ações que estão resistindo a esses fatos sociais, a essas convenções, essas formas de agir que já estão ali postas. Então, ele destaca que duas características dos fatos sociais. Os fatos sociais, então, consistem em maneiras de agir, pensar e sentir, que são, primeiro, exteriores aos indivíduos e são também dotadas desse poder de coerção. E aí ele menciona, de novo, fazendo essa separação entre o fato social, a sociologia, a biologia e a psicologia, que esses fatos, os fatos sociais, eles não são orgânicos, eles não são psíquicos. Eles têm essa qualificação própria de fatos sociais. Depois ele vai trazer que o fato social é uma coisa, e ele traz essa característica também no sentido de separar a proposta dele dos antecessores. Então, ele fala sobre as questões da generalidade do fato social e por que não podem ser qualquer fatos que são considerados dessa forma. A partir de todas essas características, ele vai chegar finalmente, a ideia de método. Ele menciona, é interessante fazer essa leitura depois das leituras passadas, porque ele menciona tanto Descartes quanto Bacon. Falando da questão do método indutivo, do método dedutivo, ele fala bastante sobre a importância de delimitar, e acho que nesse ponto a minha redação de aproveitamento seria nesse sentido, se eu tivesse propriamente feito, mas enquanto li, fiquei refletindo sobre isso. Talvez minha redação de aproveitamento seria exatamente em relação à delimitação do problema, dos objetivos de pesquisa, que ele fala bastante sobre isso, sobre essa importância de você delimitar o que é que vai ser estudado, qual é o problema. Ele fala também da solução que você quer dar ao problema, então as ideias de objetivos gerais, do objetivo específico, de problema de pesquisa
e de marco teórico também, porque ele menciona a questão dos conceitos terem várias designações, e com isso, numa pesquisa, ele menciona até que, a rigor, a gente não deveria falar sobre assuntos que a gente não tem pacificado e consolidado o entendimento. E ele menciona a questão, acho que é isso, fala de democracia, de Estado, enfim, alguns conceitos assim que realmente até hoje geram muita controvérsia. Um exemplo também que eu posso dar é a ideia de cultura e até a ideia de direito, a gente também não tem um conceito fixo sobre o que seria, então, a rigor, a gente não poderia nem falar desses fenômenos, e isso me recordou a ideia, dentro de metodologia de pesquisa, da gente traçar o marco teórico que a gente tem e o problema que a gente tem. Então, a partir dos conceitos que vão ser caros para o trabalho, delimitar qual é a ideia que eu tenho daquele conceito, qual é o entendimento que eu estou adotando no meu trabalho daquele conceito, para que o trabalho fique mais seguro e metodologicamente correto. E aí ele fala também, voltando a Bacon e a Descartes, ele fala desse primeiro que anteriormente ele menciona que o fato social e o fato individual, eles não se confundem, não são a mesma coisa. É também uma forma de separar o fato social dos fatos psicológicos e da questão espiritual do indivíduo, enfim. E daí é necessário comparar uma situação particular em que o fato social ocorreu e uma situação particular em que o fato não ocorreu. Na verdade, eu estou falando uma, mas são várias situações que ocorreu e que não ocorreu, para daí identificar as variações. Ele fala que esse método é demonstrativo, que não necessariamente todas as diferenças estabelecidas num número suficiente de casos suficientemente variados é a prova de que existe entre eles uma relação. E aqui traz muita ideia de amostra de pesquisa. Eu não sei se é exatamente isso, mas foi o que me passou. Ele não fala exatamente na palavra amostra, mas a ideia que me passou foi essa. Esse método, para ele, privilegia o fato de ter um privilégio de atingir a relação causal, que é uma coisa muito cara para ele. Ele considera que na sociologia é possível a aplicação do método causal, e por isso que aplicação do princípio da causalidade, é por isso que esse método ele é tão relevante. A partir dessa concomitância constante, é possível, então, fornecer leis. A partir dessas comparações, é possível validar leis, e por isso esse método ele é mais adequado do que os métodos da concordância e da que eram usualmente utilizados na sociologia, só que não são tão adequados. E ele fala também que o tipo de prova, porque ele menciona que uma conclusão que se chegue, ela pode não ser perfeita, ela pode ser que ela não seja perfeita, que ela não seja acabada, e que não é algo nesse sentido que ele menciona, que não seria adequado atribuir ao tipo de prova da sociologia uma autoridade diferente, uma autoridade de axiomas. Eu achei bem próximo, assim, embora seja muito antes do advento do pós-positivismo, mas achei bem próximo com essa ideia de que em ciências sociais você não trabalha com as mesmas premissas e conclusões das ciências naturais, embora ele esteja trabalhando com o método experimental de Bacon, que é um método de pesquisa pensado para as ciências naturais. Eu já senti aqui um avanço em relação a isso. Não sei se estou certa, foi só uma impressão mesmo. E depois ele fala que ele bate de novo nessa questão da relação de casualidade. Inclusive, ele menciona que a concomitância ela pode não só demonstrar que existe uma relação de casualidade entre dois fatos sociais, mas ela também pode mostrar que existe um terceiro fenômeno que não foi analisado, mas que intercalado ele gera aqueles dois fatos, ou seja, um terceiro fato que não foi a priori destacado para pesquisa, mas que ele, na verdade,
não são aqueles dois fatos que um causa o outro, ou vice-versa, mas um terceiro fato social que causa aqueles outros dois. E aí, por isso, ele menciona que o resultado desse método, na verdade, gera necessidade de serem interpretados os resultados. E que isso em si não é um problema, não é algo que depõe contra o método, mas sim algo natural em métodos experimentais, algo que ocorre normalmente. E aí ele fala que o importante é que essa elaboração dos fatos estabelecidos pela relação de casualidade que foi enxergada, observada a partir do método, seja conduzido da seguinte forma. Primeiro, procurar saber, com auxílio da dedução, como um dos dois termos foi capaz de produzir o outro, como um dos dois fatos foi capaz de produzir o outro fato. Depois, fazer um esforço para verificar se o resultado dessa dedução, a partir do auxílio de experiências, gera novas comparações. E, por último, se a partir da dedução foi possível uma verificação bem-sucedida, se podemos considerar aquele resultado como uma prova de fato. E caso não seja possível encontrar vínculo direto entre os dois fatos analisados, então ele sugere que o pesquisador sairá em busca de um terceiro fenômeno. E aí esse terceiro fenômeno será a causa ou daqueles outros dois fatos, ou será um intermediário entre eles, enfim. Será algo que está faltando, no caso, né, para entender o problema. E aí ele fala que esse método ele é adequado à sociologia, ao contrário dos métodos da concordância e da diferença, pois permite que seja feita uma avaliação que não é nem completa e nem resulta em observações superficiais do problema. Para que dê resultados, esse método ele dá resultados, a partir de poucos fatos, ele traz resultados que são suficientes. E a partir desse certo número de casos, ele traz uma prova de que existe uma lei, de que existe aquela casualidade. E aí ele faz algumas advertências sobre o método, de que é preciso que haja rigor na aplicação, não podem ser comprovadas variações isoladas, mas séries de variações regularmente constituídas, cujos termos se ligam uns aos outros e deve ter uma extensão suficiente, então deve ter um cuidado em destacar os fatos sociais e os casos que serão as variações, no caso, as situações particulares em que aquele fato aconteceu ou que não aconteceu, para que exista, aí já também o que eu entendi, uma amostra razoável para poder ser feita serem feitas as observações. As variações de um fenômeno só permitem induzir sua lei se elas exprimem claramente a maneira como se desenvolve as circunstâncias dadas. E as séries de variações podem ser formadas de acordo com cada caso. Podem compreender fatos de uma única sociedade, de várias sociedades, de espécies distintas de sociedades. E ele menciona também que, para ser explicado um fato social com alguma complexidade, é preciso acompanhar o desenvolvimento desse fato social de uma forma integral através de todas as espécies sociais. E ele menciona também que a sociologia comparada não é um ramo particular da sociologia, é ela própria. O método da sociologia é a comparação. E ele fala dessas sociedades para serem comparadas, se fosse feita uma comparação de duas ou mais sociedades, é preciso ter em conta o período de desenvolvimento dessas sociedades, para que os resultados também tenham compromisso. Não posso pegar uma sociedade que está num estado X e outra no estado Y e querer entender o fenômeno social a partir disso. Eu preciso tentar entender como que o fenômeno se processa a partir da evolução daquela sociedade, dentro de uma sociedade. E aí, em conclusão,
ele destaca a aplicação do princípio da causalidade aos fenômenos sociais, enquanto um postulado empírico e produto de uma indução. E também destaca que o método proposto por ele é objetivo, porque é baseado na ideia de que os fatos sociais são coisas e não ideias, das quais o pesquisador irá eruditamente teorizar. É isso. Ok. Parabéns. Obrigada. Agora vamos abrir para a discussão. E Quem quer? pedir para Nelson comandar tudo, já que meu sinal está ruim. Eu já caí 2 vezes e provavelmente a gravação da aula vai vir por partes. Eu estou no backstage aqui tentando resolver, mas a gravação continua rolando. Um abraço e nosso comandante Nelson comanda aí hoje. Ok, combinado, Pamela. Então vamos gerar uma pequena discussão. Quem quer falar primeiro? Professor, dá para me escutar? Dá, claro. Eu tenho para falar, porque eu acho até que vocês escolheram a apresentação de Flávio, que foi muito boa a respeito do método sociológico, conjugado com o meu. Então, se eu for falar agora, eu meio que vou antecipar. E agora? Larissa, que relação você faz desse texto com os outros 2 textos? Deu para ouvir, não? O áudio, Larissa, está desligado. Seu áudio está agora. Desculpa. Nesse campo já, esses 2 textos que a gente discutiu, eu acho que a gente sai um pouco daquela análise mais metafísica, né, que era feito com os outros 2 autores, até discutindo uma razão que vem por trás da própria existência do homem, algo que fundamente a razão pela qual estamos aqui, que era muito a questão do discurso do método, que foi o que eu abordei, e tanto Sartre com o viés existencialista, quanto Durkheim sobre o viés sociológico, eu acho que a sensação que eu tenho é que o foco é muito mais no ser humano e na sua existência aqui mesmo. Então, um dos aspectos é você ignorar ou dispensar a análise das questões metafísicas e ver a realidade concreta. E esse texto de Durkheim, eu acho que tem muita aplicabilidade no que a gente vê hoje na própria sociedade. E eu trago até a questão da discussão que está tendo sobre a influência da própria tecnologia e desses mecanismos que estão sendo desenvolvidos hoje, que tendem, sim, a influenciar o próprio comportamento humano. E que isso poderia ser enquadrado como um fato social, e por isso que está trazendo tantas repercussões, porque ele atinge a todos de forma geral, né? Claro, muda um pouco a influência, o efeito, mas, de certo modo, a tecnologia está atingindo a todos. É, sim, um fato externo, né? E é coercitivo, porque as pessoas passaram a ser influenciadas por ele. Então, o fato social, eu concordo com ele nesse sentido de que pode, sim, ser estudado cientificamente, e ainda hoje existem esses pontos que podem ser estudados na nossa pesquisa, que podem ser enquadrados dessa forma. Perfeito. Natália, você quer dizer alguma coisa? Quero, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acho bem interessante nessa questão que Durkheim traz, da ideia de trazer uma individualidade. Acho que a palavra não chega a ser nem individualidade, mas um protagonismo desse fato social e do quanto que ele é relevante na construção do homem. E aí, já pegando como Larissa fala o homem, a gente tem essa pesquisa sobre o homem isolado do fato social, mas que influencia nesse homem. Então, eu achei bem interessante essa ideia que ele traz de que de experimentar para chegar às conclusões do fato social. E como Larissa traz, e como isso a gente sempre lê o texto e pensa como isso tem refletido hoje. E a gente pode pensar realmente nessa questão que Larissa traz da tecnologia,
de quanto que a tecnologia influencia no homem, mas a gente precisa analisar os reflexos disso de forma isolada e o que é que isso reflete. Então, eu gostei muito dessa ideia que ele traz desse protagonismo da sociologia e de se buscar conhecer isoladamente, experimentando isso, para a gente poder ter essa noção de ciência da sociologia, a sociologia como uma ciência. Perfeito. Só complementando, desculpa, professor. Não. Eu ia provocar dizendo o seguinte: o que é que isso todo tem a ver com direito? Alguma coisa ou nada? Tudo, né? Eu acho que tudo. Eu ia só mencionar como exemplo, até complementando o que a Natália falou, do próprio documentário, que todo mundo está falando agora do Netflix, né, do dilema social, que ele faz muito essa análise da relação da tecnologia com o indivíduo, e tem uma frase que eles usam no documentário que eu fiquei refletindo sobre ela, que é: se você... Não é, meu Deus, eu até esqueci agora, mas se você é o produto, né? Se você não está consumindo, você é o próprio produto. E essa é a realidade agora, o humano no centro desse fato, mas como algo, a objetificação dele enquanto base de dados. E isso tem tudo a ver, porque inclusive o direito já está se preocupando com esse novo fato social que se tornou tão recorrente e começou o que antes parecia ser tão inocente ou só um instrumento, né, de conexão de pessoas, de socialização, o que ainda é hoje realmente, mas eu acho que na época em que tudo isso se desenvolveu, a gente não tinha noção de a importância que os dados teriam para esse mercado atual. Então, para mim, realmente foi um novo fato social, uma nova realidade, e o direito veio um pouco atrasado, né? Veio no vagão anterior e está tentando chegar para poder regular o fato, porque às vezes o fato acontece e o direito não acompanha. Então, à medida em que surgem os problemas, é que ele percebe que ele precisa alcançar essa corrida aí. Perfeito. A gente teve agora... Diga. Pode falar, professor, fica à vontade. Não, fala, não. Você fala. A gente, falando sobre essa questão dos dados, a gente teve agora, né, a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem um reflexo que é um fato social muito importante. A gente já tinha a lei do do processo eletrônico, que já regulava essas questões do marco civil da internet, mas a lei de proteção de dados não influencia de maneira, assim, quase que total nas relações, né? Minha pesquisa do mestrado, inclusive, é sobre tecnologia e a influência disso no mercado de trabalho, especificamente no emprego bancário. Então, essas mutações que estão ocorrendo em decorrência da tecnologia, a pandemia se apresenta como um processo catalisador disso, né? Porque a gente teve que se valer quase que exclusivamente dos meios tecnológicos para manter o contato e manter nossas atividades. Então, a própria pandemia aparece aqui como um fato que catalisa esse processo tecnológico de influência nas nossas vidas. Eu ainda não vi também esse documentário, não, mas está todo mundo falando, quero assistir depois. Eu assisti o documentário, é muito bom. E a frase da Larissa foi muito boa, porque o narrador diz: não pense que você está isento de nada, porque você é o produto, o que você vai botar lá, eles vão usar. Então você está se vendendo e está se comprando ao mesmo tempo. Você é o produto na prateleira. Realmente é muito interessante. Mas eu queria, antes de passar a palavra para Técio, para ele falar sobre Sartre, eu queria fazer dois comentáriozinhos. Primeiro, o seguinte: todo teórico acredita que ele tem a palavra final. Por isso que a gente vai evoluindo. A gente viu Descartes tinha a palavra final da ciência, do conhecimento, através da razão. Aí chega Bacon e apresenta ele a prática, o empirismo, como a verdade final. Agora chega Durkheim e diz: não, calma, eu tenho a verdade final. Então, a gente vai continuar perseguindo a verdade. Mas eu queria lembrar
que apesar dos comentários um pouco negativos do Durkheim sobre Comte, não fora Comte, não teria existido Durkheim, porque Comte foi que criou a teoria do estudo da sociologia como ciência. E o Durkheim quer fazer também sociologia como ciência. Só que como Comte trabalhava com pressupostos teóricos e axiomas, Durkheim quer trabalhar com fatos, com coisas mais palpáveis aparentemente. Embora um fato não seja tão palpável assim como parece. Mas foi Comte que criou o Tratado Geral da Sociologia, que influenciou Durkheim. E, aliás, o Tratado Geral da Sociologia de Comte influenciou Kelsen na criação da Teoria Geral do Direito, Tratado Geral do Direito. Não fora Comte com essa ideia do Tratado Geral da Sociologia, talvez a gente nem falasse de teoria geral do direito ou teoria geral da sociologia, porque ele foi o primeiro a fazer isso. Então, a gente tem que analisar e fazer sempre um recorte para a gente não desvalorizar totalmente a contribuição do sujeito anteriormente. É lógico que Durkheim, ele está na linha, ele é francês, mas ele está trabalhando mais na linha da Inglaterra. Ele está mais próximo de Bacon do que de Descartes, porque ele está, do Bacon, ele traz o empirismo, ele traz o fato social como uma coisa palpável. E antes, é primeiro a colocar isso de forma tão clara. E nós vamos ver na frente como é que esse conceito vai evoluindo. Agora você veja que já dá para você usar Durkheim até para a sua tese ou dissertação de mestrado como um método, que o método dele é realmente interessante. Vamos passar para Técio. Pronto. Eu vou tentar aqui, professor, fazer a transmissão de um slide que eu fiz. Eu nunca fiz isso, deixa eu ver se eu... Eu acho que o senhor tem que me autorizar, professor, então me transformar em host, alguma coisa assim. Não, eu não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar jogar o slide aqui no chat. Aí dá para... É o professor Rodolfo que está como host. Então eu vou tentar colocar aqui no chat, que aí pelo menos vocês se orientam. Já coloquei você como host também. Você Ótimo. Host, vê se você consegue compartilhar. Eu estou aqui no stage, só, gente, que estou literalmente resolvendo 4 milhões de coisas, mas... Apareceu, pessoal? Sim, senhor, estamos vendo aqui. Pronto. E já ganhou a simpatia do professor por fazer essa iniciativa. Muito Não bem. foi por acaso. Já fica como estímulo a todas as outras próximas exposições. Bom, boa tarde, pessoal. Depois da exposição do método sociológico que Flávia fez, de Durkheim, nós vamos agora trabalhar aqui o método progressivo-regressivo, que é de Jean-Paul Sartre. E aqui eu estruturei uma apresentação para vocês, no sentido de apresentar algumas linhas gerais do pensamento de Sartre, apresentar fases do pensamento de Sartre e, no terceiro momento, apresentar o próprio método progressivo-regressivo. E essas introduções, elas não são gratuitas porque elas já antecipam indagações e respostas do próprio método progressivo. Então, tudo que eu estou falando aqui já está no que Sartre busca perguntar e no que ele busca responder através do seu método. Então, deixa eu tentar dar aqui um... Pronto. A primeira ideia para entender qualquer pensamento, qualquer formulação de Sartre, é a ideia de engajamento, de uma conexão entre teoria e prática,
que é bem presente, inclusive, na própria vida de Sartre. Aqui nós temos uma foto dele distribuindo alguns de seus jornais, ou a Causa Operária, a Causa Popular, a Liberação, Tempos Modernos, e lá atrás, inclusive, está o Michel Foucault. Então, Sartre, embora ele fosse um pensador de uma profunda base teórica, ele não se satisfazia que seu conhecimento fosse puramente acadêmico. Ele queria buscar na prática informações para nutrir seu pensamento no ciclo de interferência recíproca. A ideia de teoria e prática está sempre presente em Sartre. E por que ele busca isso? Para compreender a realidade humana. Porque na ideia de que o existencialismo é humanismo, que é uma conferência que ele deu em 1946, fica bem explícita essa ideia dele de que o que ele busca em todas as suas obras é compreender o ser do homem no mundo e, ao mesmo tempo, formular respostas para uma solução emancipatória para esse ser no mundo. Aqui nós temos Sartre em Salvador, ele se dedicou a viajar o mundo todo, viajou para Cuba, China, onde houve propostas de comunismo, que era a causa a que Sartre se filiou, ele estava lá tentando aprender ou então compartilhar algum conhecimento. E isso também, pessoal, essa simbiose entre teoria e prática, entre o conhecer e o fazer, está também na raiz e integra o método progressivo regressivo. Nessa ocasião aqui, no ano de 1960, Sartre estava visitando o Brasil e aqui ele estava na nossa cidade de Salvador, com Jorge Amado, com Simone de Beauvoir do lado, Zélia Gattai e a Mãe Senhora, que é de uma religião de matriz africana aqui de Salvador. Só para te contar a fofoca, além de Nelson ter estudado na França, lá, tomado café e vinho com Sartre, ele mora do lado da casa de Jorge Amado, viu? Já conta pra você. Está duplamente homenageado aqui, então. Então tá. Agora, traçadas essas linhas gerais do pensamento de Sartre, que, como eu disse, integram o método progressivo-regressivo, nós vamos dar uma pequena olhada aqui em duas fases do pensamento dele, que é como costumeiramente se divide a epistemologia que Sartre traçou. E eu repito, tem muito mais coisa no pensamento de Sartre do que esse recorte aqui está trazendo. Mas esse recorte traz dados que são primordiais para entender o método progressivo-regressivo. A primeira ideia que fica aqui apresentada é a de contingência, que é uma ideia que, embora ela se tenha explicitado no livro A Náusea, de 1938, Simone de Beauvoir, em um determinado momento, diz que é a ideia mais pujante do pensamento de Sartre. Ela data de 1924, ou seja, de uma fase pré-berlinense de Sartre, em que ele não tinha tido o estudo sistêmico de Russell e Heidegger, mas já existia lá, porque permeava na Europa daquele tempo essa ideia do ser no mundo e das derivações disso decorrentes. E o que é essa contingência? Esse conceito de contingência ele pode ser entendido, numa explicação do próprio Sartre, em oposição a uma concepção de um filme, por exemplo. E foi assim, inclusive, que a Simone de Beauvoir informa que Sartre concebeu essa ideia, logo depois de ter assistido um filme. No filme que Sartre assistiu, tinha uma cadeia de ideias muito bem desenvolvidas, em resumo, tinha um roteiro muito bem delimitado, bem ordenado. Só que a vida não é isso. A vida é uma situação em que, como ele coloca aqui, tudo é gratuito. Gratuito no sentido de que muitas vezes não existe uma causalidade ali perceptível. Há muito mais um acidente, há muito mais uma ideia de improviso que é necessária, há muito mais uma ideia de variação. Então, essa ideia do ser no mundo, que percebe uma ausência de sentido nas coisas, gera o que Sartre chama aqui, em 1938, de náusea, mas que é o mesmo sentido, guardadas as devidas proporções e as diferenças teóricas, é o que Kierkegaard chama de angústia e é o que Heidegger também chama de angústia. Inclusive, o próprio nome A Náusea, quando Sartre quis publicar essa obra em 1934 pela Gallimard, ia se chamar Melancolia, mas conta um escrito mais recente, de uma correspondência dele com Gabriel Marcel, um existencialista cristão, que Marcel o incentivou a mudar o nome para Náusea, que náusea captaria melhor a ideia que Sartre estava querendo explicar. Então, pessoal, a náusea nós podemos resumir como esse estômago embrulhado de que Sartre nos fala, no sentido da percepção de uma gratuidade da existência, que remonta a uma falta de sentido aparente. A vida não é como um filme, retomando a explicação. Ela é muito mais rica do que isso. E já que nós sabemos que existe um nível acidental enorme na realidade, no sentido de uma contingência, nós precisamos voltar as coisas em si mesmas.
E eu repito, embora essa seja uma frase que ficou eternizada na lição de Russell, Sartre já tinha uma intuição fenomenológica dessa ideia, mesmo na fase pré-berlinense dele. E o que é a volta às coisas em si mesmas, que é uma preocupação tão cara ao método progressivo-regressivo? É entender o finito e o infinito que existe em cada coisa, que existe em cada ser. Por exemplo, se eu tomo uma faca, essa faca pode ser um utensílio doméstico aqui na minha casa para cortar frutas, mas ela tem inerentemente à sua existência, à sua percepção enquanto coisa, uma série de outros incontáveis usos que eu não tenho como definir aqui. Então, o que para mim é algo elementar, ou seja, a faca como utensílio doméstico com o qual eu corto minhas frutas, ela tem um infinito de possibilidades naquilo que rompe uma causalidade. Eu não posso dizer, por exemplo, que aquela faca só serve para cortar frutas. Ela tem uma série de outros usos. E essa é a ideia que a contingência traz e que reclama a volta às coisas em si mesmas. Na fase do pensamento berlinense de Sartre, quando em 1930 ele vai estudar no Instituto Francês de Berlim, nós temos aqui um filósofo que busca uma filosofia concreta. E concreta em que sentido? No sentido de superar uma dualidade que existia entre um idealismo e um realismo. Ou seja, nós não vamos falar mais num conhecimento que se encastela aqui e fica distante da prática, e ao mesmo tempo nós não podemos incidir num realismo que deixa de lado bases teóricas. Aqui já fica bem evidente a influência de Heidegger, sobretudo com a ideia do Dasein, que o Dasein é o ser humano e a ele sendo aplicada a ideia de contingência. E para provar que essa é uma ideia que já permeava todo o imaginário europeu e que Sartre soube intuir muito bem e soube depois desenvolver magistralmente, tanto na sua psicanalítica existencial do ser e o nada, como no método progressivo-regressivo da crítica da razão dialética, nós temos aqui o aforismo 46 de Franz Kafka, que diz já basicamente isso, que está, mais uma vez eu repito, na raiz do método progressivo-regressivo. Quando Kafka diz, a palavra ser significa duas coisas em alemão, estar aí e, ao mesmo tempo, pertencer. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma existência que se dá de forma prévia a qualquer forma de essência, que em Sartre ele vai explicar isso em outras obras, que são uma coisa só, são uma realidade indecomponível só, mas que ao mesmo tempo implicam um pertencimento recíproco entre o significante e o significado, entre o ser e o ente, ou o nada, como ele dirá em O Ser e o Nada. Então, essa ideia do ser e do seu estar no mundo é muito importante dentro da ideia de contingência também e dentro da ideia de volta às coisas em si mesmas, para que nós possamos entender o método progressivo-regressivo. O método progressivo-regressivo vem na Crítica da Razão Dialética, que já é uma obra de 1960, que tem já uma maturidade maior de Sartre. Aqui nós já vemos ele fazer uma crítica muito feroz aos marxistas de seu tempo, inclusive, e curiosamente, ele poupa Marx, no sentido de que Marx teorizou o que lhe era possível. E ele chega a chamar textualmente os marxistas contemporâneos de preguiçosos, porque entenderam aquele marxismo e a dialética do materialismo histórico com algumas bases hegelianas, como, por exemplo, fim da história, recrudescimento do capitalismo com a consequente expoliação dos trabalhadores. Do outro lado, uma maior politização dos trabalhadores como antítese, e dessa síntese, uma revolução comunista proletária mundial. Sartre diz o seguinte, olha, se eu sei que a vida é contingência, eu não tenho como compatibilizar esta premissa com a ideia de uma teoria total das coisas, que aponte, como se diz, para o fim da história, no sentido comunista, para uma revolução proletariada. Então, essa inspiração que ele toma do escrito de Henri Lefebvre o conduz a enxergar o para si como liberdade, a existência como liberdade, no sentido de um sujeito que, ao mesmo tempo, é universal e singular, e ele está aberto a caminhos, no sentido de se engajar com a faticidade. Esse ponto fica bem explicado no próprio livro de Sartre, através de uma figura que ele traz, que é um general com a farda. Nessa figura, nós podemos entender o que Sartre quer indagar e o que ele quer responder com seu método progressivo-regressivo. E o que seria esse general, que ficou até equivocado aqui, pessoal, a escrita, mas é um general e sua farda. Sai um erro de digitação. E o que acontece nessa perspectiva que Sartre traz?
ele nos coloca de frente com essa figura do general. Nós olhamos para um general e enxergamos naquela farda um significado. E é muito importante dar atenção a essa palavra significado aqui. Porque o significado que aquela farda traz demonstra a nacionalidade daquele general, ela demonstra através de patentes qual é a hierarquia daquele general dentro da sua corporação, sem a gente precisar recorrer a outros artifícios. Ela pode demonstrar uma dignidade daquele mesmo general, ela pode demonstrar uma série de individualidades que são culturais de um povo, que aquele general ele recebe passivamente e que ele ostenta. Esse é o mundo cultural que se espelha no humano. Mas, ao lado do significado e do passivo, nós temos também como uma realidade indecomponível o ativo e o significante. Mas em que sentido? No sentido de que a existência daquele general o coloca de frente com uma infinitude de escolhas, no sentido da liberdade, que é um conceito que nós vamos já analisar, caro demais ao método progressivo regressivo. E esse general, ele tem uma vida, e nessa vida ele exerce a liberdade dele. Então, digamos que esse general seja, como é a regra, uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, alguém devotado à sua instituição, alguém com uma certa frugalidade. Então, esses elementos que a existência do general nos traz são significantes. Significantes no sentido ativo, que a existência dele, enquanto liberdade, o conduz a fazer aquelas escolhas. Ou seja, aqui nós temos um componente da mesma realidade existencial, mas que já não é tão somente cultural. Ela deriva da liberdade que esse general tem para escolher essa vivência. Ele poderia escolher algum outro tom dessa honestidade que nós colocamos, e assim ele não incrementaria, não incorporaria esses significantes àquela farda. Mas o certo é que ele escolheu, nesse exemplo que nós estamos dando, aquela vivência, e certamente a sua existência individual, seus fins, com base em sua liberdade, incorpora aquela farda também no sentido cultural, esses significantes. Para entender ainda o método progressivo, Sartre coloca a ideia de que nós estamos sempre com o futuro no coração do presente, que é uma ideia que fica muito clara na obra Com a Morte na Alma, que é de 1949, que quer dizer o seguinte: o homem, quando está diante do exercício de sua liberdade, ele enfrenta angústia ou náusea, porque o homem presente é também um homem futuro. E nessa obra, explicitamente, nós temos uma França ocupada pelos nazistas, e diante da fatalidade da morte, eles encontram um sentido heróico para fazer da sua liberdade individual um significado de transcendência. Lembremos que Sartre, ele sempre acopla teoria e prática. Por exemplo, a obra máxima dele, que é O Ser e o Nada, foi escrita justamente em 1943, que é a época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, ele não se deixou abater pelo que a França vivia e tocou seu projeto, numa expressão heideggeriana, tocou seu fim, numa expressão sartriana, a partir da liberdade que ele defende de uma forma radical. E a crítica ao materialismo histórico também está aí, porque ele negligencia a existência desses fins individuais, que são projetos específicos do indivíduo, e fundamentada basicamente na irredutibilidade do que é natural ao cultural. E em que sentido isso se dá? Na forma que nós tomamos agora há pouco do exemplo do general, de que ele não é só significado, ele não é só a instância passiva de alguma significação. Ele é também significante, ele é instância ativa. Ele exerce sua liberdade de uma forma radical, mas não no sentido de que ele pode tudo, mas no sentido de que as possibilidades de escolha dele, que ele tem ao seu talante, humanamente falando, são incontáveis. Nós não podemos definir, ou é A ou é B, ou é B ou é C. Não, sempre há algo mais a fazer que Sartre defende. E na base de toda a ideia de um método progressivo regressivo está a liberdade, que é a realidade humana em si própria e o impulso que a náusea e a angústia traz no rumo da realização de projetos nos impele a viver. Então, Sartre fará uma crítica a qualquer pretensão de entender a história humana a partir de uma teoria totalizante, generalizante, abstrativizante e sem uma flexibilidade para entender esse intercurso do individual, do específico, do finito, rumo ao que é infinito, rumo ao que é teórico, rumo ao que é abstrato.
Sartre vai defender, portanto, através do método progressivo-regressivo, a ideia de estudar a realidade humana como algo indecomponível entre o concreto e o abstrato, entre o finito e o infinito, entre o homem e sua coletividade. E nisso ele entrou nas suas discussões com os marxistas do seu tempo e, sobretudo, por força, repito, do conceito de liberdade, que já encaminhando aqui à conclusão, eu trouxe aqui um excerto do texto Sei o Nada, que explica a liberdade melhor, quando o Sartre traz na crítica da razão dialética, ele meio que pressupõe que o leitor já conhece, porque ele não entra em tantos detalhes no capítulo do método progressivo-regressivo a respeito da liberdade. Mas a liberdade em Sartre é radical, e para nós entendermos, nós podemos ler esse trecho que diz que a realidade humana é livre porque não é o bastante, porque está perpetuamente desprendida de si mesma, e porque aquilo que foi está separado por um nada daquilo que será. Ou seja, nós somos sempre movidos através da liberdade à satisfação de nossos fins. E nós precisamos, para qualquer estudo do que é humano, de um método que capte também o infinito que existe nesses projetos individuais específicos. O método progressivo-regressivo de Sartre, portanto, ao analisar presente e futuro nessa conjugação aqui, a partir da liberdade, busca ser uma resposta para essa indagação. Então, basicamente, a respeito do método progressivo-regressivo, eram essas as considerações que eu tinha. Fica até o dispor para colaborar com alguma dúvida. Sensacional. Estou aqui no backstage, adorei a exposição, parabéns. E Heidegger já é seu, viu? Porque a afinidade ficou perfeito. Nelson, comanda aí novamente, eu volto backstage. Nelson, você não ligou o microfone, está falando e não está ouvindo. Talvez o seguinte, Rodolfo, Técio, eu vou confessar uma coisa pública. Você fez, no meu julgamento, a melhor apresentação do método progressivo-regressivo, desde que eu e Pamplona incluímos isso no curso de método. Parabéns. Veja bem, sobre a faca, eu vou contar uma anedota, só para mostrar que a faca não é só o significado, nem apenas o significante. Eu, em 1973, eu estava trabalhando com o governo da Bahia e recebendo uma investidora de turismo do Hotel Hilton aqui na Bahia. E na Praça da Sé, um pivete roubou o pingente dela. E ela chorou porque o pingente era da avó dela. E agora? Aí eu conversei com um cara no terreiro de Jesus que vendia um remédio numa roda para mostrar a mulher que tinha 2 namorados ou o homem que estava traindo a mulher. É uma coisa que todo mundo tem interesse em saber. E ele tinha um remédio. Então, se olhar gengibre, o que é que eu faço, rapaz? Essa mulher vai trazer milhões de turistas para vir para aqui, para tua roda, comprar remédio. Aí ele disse, Nelson, a gente resolve isso. Chamou um cara lá, que eu não sei quem foi, discutir a situação. E o cara foi atrás do sujeito que teria roubado o pingente. Eu não sei como se acha alguém que roubou um pingente no terreiro de Jesus. Mas esse cara achou. Nada, voltou. Tinha um jogo lá, todo mundo gritando. Uma meia hora depois chegou o gengibre com pingente. Me entregou. E disse, olha, deixa as francesas virem, quem sabe eu arranjo uma namorada.
Tudo bem. Aí eu entreguei o pingente para a mulher. Ela não acreditava que ela tinha recebido o pingente de volta. Tempos depois, o Gengibre me convidou para comer uma peixada na Boca do Rio, onde ele morava. E lá vou eu, lá pro morro da Boca do Rio. Ele botou a peixada do peixe que ele mesmo pescou. Imagina, coisa séria. E me deu um uísque importado, porque esse pessoal aí só lhe trata bem. Me deu uísque importado. Aí para sobremesa ele tinha melancia. Aí ele virou pro filho deles: Pedro, vai buscar aquela faca para eu cortar essa melancia. Bom, aquela faca é genérico, né? É a faca. Então, é qualquer faca, mas é uma faca. Ah, para que servir a faca? Ia servir para cortar melancia. Aí ele perguntou: que faca, meu pai? Que faca, meu pai? Aí ele foi pedir o significante da faca. Aí ele fez: rapaz, aquela que eu matei o cara no outro dia. Acabou, pô. A faca estava definida. A faca que ele matou o cara no outro dia era a faca que ia cortar a melancia. Dois usos completamente diferentes da mesma faca. Só para ilustrar teu caso. Mas voltando para Sartre, para método agressivo e agressivo, alguém quer fazer algum comentário adicional? Está aberta a palavra. Bora, pá. O pessoal está botando a culpa no sinal para dizer que está todo mundo parado, alguma coisa assim. Mas estamos. Não. Tá todo Larissa, mundo... fala que Larissa não falou ainda. Está quase dormindo nessa poltrona confortável. Vamos embora. Não, quem precisa falar? Quem precisa falar é Karina. Karina precisa falar. Mas, Karina. Ô, Larissa. Bora, Larissa. Eu falei um monte antes, mas sobre Sartre, parabéns pela apresentação, Técio. Eu achei realmente o pensamento dele denso. Então, eu estava aqui ouvindo e tentando interpretar, mas, repetindo, né, o que eu falei antes, essa questão do existencialismo que ele tem, ele dá muito mais, ele valoriza muito mais a postura do ser humano, da existência como ela é, né? Ele não vai que como é a frase dele, a existência vem antes da essência, né? Então, isso realmente marca a figura de Sartre. Agora, eu confesso que, para mim, ainda está um pouco confuso, se até vocês puderem me esclarecer melhor, esse método aplicado na prática. Eu ainda não tenho uma compreensão muito clara eu vi até, tentei olhar outras análises do texto dele, de que é esse método em espiral, de que você vai e volta, pega o passado, relaciona com o futuro e depois retorna. Então, se vocês puderem contribuir com alguma aplicação prática mesmo disso, acho que vai ser interessante para me dar uma clareza maior. Quem vai explicar? Eu ia falar também. Fale. Eu vou fazer um comentário e uma pergunta também. Eu gosto muito dessa ideia que Sartre traz desse centralismo do homem, que o homem não importa o que a vida faz de você, é o que você faz com o que a vida faz de você. Então, o homem, a partir das decisões que ele toma, ele vai construindo a sua própria história. E aí, já nesse sentido, eu queria, se o professor pudesse me ajudar a compreender, porque pelo menos pelo que eu entendi, enquanto que Durkheim a gente tem a impossibilidade da mudança do fato social pelo homem, o homem não teria essa atuação direta naquele fato social, muito embora o fato social toque a existência do homem. Sartre coloca isso num polo oposto, de que o homem alteraria essa construção da história a partir das ações que ele escolhe, que ele pratica diante do fato social.
Enquanto que Durkheim tem o fato social e o homem que, em tese, se adequaria a esse fato social, Sartre teria o homem que altera esse fato social. Só para eu compreender se seria isso mesmo, em polos quase que antagônicos. Quem mais? Flávia, Karina. Ligue sua voz. Só parabenizar a Técio pela excelente apresentação. Eu não senti, vou aguardar a resposta do professor Nelson, mas eu não senti assim, um determinismo da parte de Durkheim de que o homem não tem uma contribuição, digamos assim, para os fatos sociais, entende? Eu senti mais no sentido de uma construção coletiva, de uma ideia de generalidade, de coletividade, como se fosse assim, uma pessoa isoladamente, talvez não seja tão determinante, mas que porque é difícil pensar na sociedade sem o papel dos homens, das pessoas, né? Não é ele até faz uma discussão em uma das partes do texto sobre concepções diferentes a respeito do homem enquanto ser social. Alguns autores, Rousseau e Locke, que ele fala que tem uma determinada ideia, e aí depois coloca outros dois autores que têm outras ideias sobre isso, depois ele coloca o ponto de vista dele, mas essa ideia de que o homem, ele é naturalmente um ser social, ele não é, ele poderia não ser, enfim, essa discussão toda que se coloca, mas acho que é difícil pensar numa sociedade sem o homem, né? Sem as ações humanas. Perfeito. A minha pergunta, eu até tinha anotado quando eu fiz a leitura do texto. Olha como eu anotei aqui, o ponto que eu botei justamente para fazer essa pergunta. Que o fato social, ele não pode ser modificado por um simples ato de vontade do homem. É isso que eu queria compreender. Não é que não pode ser alterado a realidade, digamos assim, mas não por uma simples vontade, como me parece, pelo menos a compreensão que eu tive, que Sartre propõe essa alteração a partir da vontade do homem. Perfeito. Tássio, você que é o apresentador, tem a prerrogativa de responder as perguntas. Bom, professor, tentando conversar com a pergunta de Larissa, é o seguinte, Larissa, Sartre está inserido aqui num contexto de meados do século passado, fazendo uma crítica às teorias, sobretudo comunistas, que era o grande interesse dele naquele tempo. Teorias estas que eram baseadas em projeções históricas muito crentes na razão instrumental, muito crentes num projeto que se realizaria irredutivelmente. Quando nós lemos Marx, inclusive as teorias capitalistas também têm algumas pressuposições totalizantes, e a Hannah Arendt vai falar. Poderia te dar um exemplo no seguinte sentido: nós não podemos entender o homem numa realidade coletiva sem entendê-lo na realidade individual, e isso traz, por exemplo, algumas contribuições para o direito. Se nós temos, por hipótese, uma política nacional num país de dimensões continentais como o nosso, de combate a incêndio, por exemplo, que é algo que é um problema latente, corrente dos nossos dias, a mesma solução individual que se aplica a um determinado grupo de indivíduos pode não servir para outra região do Brasil, pode não servir de sul a norte do mesmo jeito. O que Sartre chama a atenção é para verificar como as perspectivas subjetivas, o que é individual na sociedade, influencia também no nível coletivo. Então, sempre que nós vamos traçar alguma política, seja ela uma política pública, seja algum instrumento legislativo, Sartre, através do método progressivo regressivo e da inspiração que ele traz, ele nos sugere a análise também da perspectiva individual. Isso até para nós hoje é um tanto que intuitivo, mas eu repito, no tempo em que Sartre fez essa crítica, ele recebeu um afrontamento grande de outros teóricos que diziam que não, que aquele projeto da União Soviética no rumo de um fim da história comunista, porque baseado numa teoria marxista que já tinha previsto tudo e, portanto, não precisava analisar o individual, ela estaria certa. E a inspiração que o método sartreano nos traz é essa.
analisar o coletivo, mas não perder de foco, não tirar do nosso foco aquilo que é individual também. Isso é muito caro ao direito. Por exemplo, uma política pública também de combate às drogas. Cada região do Brasil pode ter suas fragilidades que vão reclamar uma perspectiva individualizante para elas. Eu espero ter respondido mais ou menos. Então, progressivo, regressivo, não é por uma questão necessariamente cronológica, é uma relação de complexidade, ou também? Também porque quando Sartre nos diz que o método progressivo, regressivo, ele implica que o presente tem o futuro no seu coração, ele diz o seguinte: esse homem que tem liberdade, que é o indivíduo concreto, ele é um homem presente, mas ao modo de ser um homem futuro também. Em que sentido? Porque ele tem uma liberdade para exercer e no presente ele toma suas decisões com base no futuro. Quando Sartre dá esse enfoque do progressivo e do regressivo, ele está falando sim na dimensão temporal. Mas não é só isso. Quando nós falamos em um método que pluraliza a perspectiva, ela vai entre o passado e o presente, entre o presente e o futuro, e nesse movimento também ele leva consigo a ideia de analisar entre indivíduo e coletivo as interações que existem. E aí? Ficou mais claro? Eu acho que a explicação é boa. Ficou claro, né? Maravilha. Porque é isso aí. É isso que Sartre quer. Você tem que ir do individual para o coletivo. Depois tem que voltar do coletivo para o individual. Por isso que ele é progressivo, regressivo. Você tem que analisar a situação da história antes e agora para antes, ou agora para o futuro e do futuro para agora. Esse movimento, porque a vida ela não é plana, a história não é plana. Se você olhar a história como uma coisa plana, você está vendo apenas um fantasma. Ela é complexa, e essa complexidade está nesse movimento de ir e vir. Além disso, tem uma coisa aí dentro também, que era do próprio Lenin, da teoria do Lenin, do O Que Fazer, o livro O Que Fazer, que Lenin diz o seguinte: para você vencer, você tem que dar 2 passos à frente, 2 grandes passos à frente, olhar tudo, depois dar um passo atrás, reanalisar, dar 2 passos à frente, avançar, dar um passo atrás e reanalisar. Então, esse movimento também é progressivo, regressivo da história. E, além disso, aí entra Durkheim. Para Durkheim, a história faz o homem. Né? É a história que está fazendo tudo. O fato social ele é histórico. Não é que você não possa intervir no fato social, porque não vai existir fato social sem que o homem execute o fato que vai virar fato social. O fato social não vai existir por si próprio. São os homens que produzem os fatos. Só que o fato termina virando um fato que corresponde a um comportamento social. Quando você fala, por exemplo, em conduta, o que é conduta? A conduta não é uma coisa abstrata. A conduta sai da conduta de alguém diante de alguma coisa. Mas daí você parte disso e você faz um conceito abstrato de conduta que você vai analisar do ponto de vista do direito. É a mesma coisa aqui. Né? Então, no caso do fato social, ele só vai existir porque o fato social foi gerado de alguma forma. Agora você vai analisar o fato social. Mas o que Durkheim quer dizer é que, uma vez o fato social existente, ele é um fato social. Você pode usá-lo como parâmetro. Por isso que ele é pragmático. Ele é empirista, porque ele quer usar o fato social como parâmetro. Talvez nem sempre você possa usar, porque o fato social pode ter também a mesma acepção e concepção da faca
que o Técio trouxe, ele pode ter um conceito paradigmático e diagmático, cronológico, e sincrônico. Ele pode ser, pode ter um determinante e um determinado. Ele é um fato social. Não é tão simples. Ele é um fato social, mas assim como uma faca é uma faca, mas ele tem outras acepções dentro dele. Já Sartre, ele realmente acredita, e ele herdou isso dos marxistas, que o homem faz a história. Não é que a história faz o homem, mas o homem faz a história. Então o homem está permanentemente refazendo a história, mas ele não pode viver sem a história anterior. Ele refaz a história para o futuro, ele volta para a história dele. Ou ele traz a história do futuro para a história presente. Ao mesmo tempo que você analisa o individual, você precisa olhar o individual na luz do coletivo, mas você precisa também olhar o coletivo à luz do individual. Senão você é míope, você não vai entender. Você está perdido. Então, essa que é eu acho a grande contribuição de Sartre, é fazer com que a gente deixe de ser tão maniqueísta e passe a olhar outro prisma. Tá? Quando você tem uma norma jurídica, é a mesma coisa. A norma, ela tem essa dimensão dupla ou quíntupla. Você pode fazer interpretação da norma de maneiras diferentes. Se você for míope e olhar a norma sempre por aquele algo, aquele foco, você vai sempre olhar daquele foco. Mas se você for um pouco mais aberto e olhar a mesma norma, você pode ter outra interpretação. Então, eu acho que é como você está diante da faca. Se você olhar que a faca vai ser só para cortar pão, é só para cortar pão. Mas ela pode ser para outras coisas. Ela pode ser até para nada. Pode ser um objeto simbólico pendurado numa parede como decoração. Entendeu? A mesma coisa é a norma. Espero que eu tenha piorado, porque se eu piorei, eu fico mais feliz. Tem mais alguém? Rodolfo? Estou aqui de volta. Deixa eu Pronto. passar os temas da próxima semana, seguindo o calendário originário, que eu vou fazer a adaptação, cortando alguns textos talvez no final, né? Mas eu acho que agora seria o momento de Heidegger, né? Que já temos um pré-candidato aí com o Técio novamente, né? E a Agamben, né? Porque eu me lembro, eu vou ter que fazer a adaptação, vou ter que cortar algumas coisas, depois seria Jack Balkin, depois teríamos Jean-Luc Nancy e Cossio, depois Derrida e Ricoeur, depois Kuhn e Popper, depois Nietzsche e Hannah Arendt, Paul Feyerabend, Stefan Jay Gould, e Boaventura, Souza Santos e John Stuart Mill. Né? Alô? Eu caí? Alô, você está me ouvindo? Então, alô, está me ouvindo? Travou você, Nelson. Vocês Estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Então, eu acho que a gente pode seguir a ordem aqui, né? E trabalhar, e depois eu vou fazer aqueles que eu vou cortar. Não se preocupe, os mais pesados eu vou cortar depois aqui para adaptar. Mas acho que a gente podia pensar realmente em seguir a ordem com Heidegger, seria a essência da verdade e o que é metafísica e o fim da filosofia. E Homo Sacer, o poder soberano e a vida nua, de Agamben. Eu já tenho aqui um pré-candidato para Heidegger, que é Técio. Eu acho que as minhas vão até agradecer por termos esse candidato. E aí eu quero saber quem quer ser candidato para falar sobre Agamben.
Pode ser eu, pode ser. Karina Mas se não Agamben, tiver olha outra- só, estou gostando de ver, Karina, joga duro. Eu estou tentando achar. Alguém puxa o chat para mim, que eu estou me mordendo aqui para A achar. não ser que alguém tenha mais afinidade, né? Senão, Agamben. Alguém tem mais afinidade com a Agamben? Se não, passo para Karina mesmo. Pelo silêncio, imagino que sim. Não se preocupe, terá textos ainda deliciosos, né, para a gente pegar. Eu só não sei. Alguém escreve alguma coisa? Aqui, achei o chat. Espera aí, que estava sem achar o chat. Aqui. Coloquei. Muito bem. Então, semana que vem, seminário, botei no chat, sobre Homo Sacer, o poder soberano e a vida nua de Agamben, e 3 textos de Heidegger, mas são conectados. A essência da verdade, o que é metafísica e o fim da filosofia, com texto novamente. Combinado? Professor, Diga, minha princesa. eu não estava no primeiro dia, mas já tem uma data para o webinar? O webinar, quem decide a data é vocês. Ah, pronto. Mas a data limite, assim, só para a gente... A data limite é o final do semestre. Salvo engano, o semestre está indo, é uma das coisas que eu vou chegar com o João Glicério, salvo engano, é até a primeira semana de dezembro. Ah, então tá. Vou falar, a gente Eu vai... vou confirmar isso, mas eu acho que já é hora de vocês, eu acho que é 5 de dezembro, o Flávio colocou, exatamente. Né? Vamos confirmar a primeira semana. Né? Pronto. Esse é o período de vocês já começarem a se reunir e fazer o webinar. Beleza? Um beijo a todos e todas. A gente se encontra próximo aula. Tchau, tchau. Vou parar de gravar e vou colocar Beijos.